tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma. Deixemos, portanto, que o amor de Deus possa vir sobre nós. E deixemos que esta beleza de um Deus misericordioso e amoroso possa nos alcançar. E assim, seguindo esse caminho que Jesus nos aponta nesse tempo de Quaresma, bebendo daquilo que a campanha da fraternidade nos passa, nos transmite, fraternidade e amizade social. É nesse contexto que nós precisamos viver e beber daquilo que os textos dos evangelhos desses dias nos transmitirão. Respire a presença de Deus e deixe esse amor reverberar em teu corpo, em teu coração. Sinta esta presença de Deus por meio da tua respiração. Coloque sua atenção nesta tua respiração e deixe assim que o seu corpo sinta-se leve, revestido e invadido por esta presença amorosa de Deus. Olhe para o seu coração, para os seus pensamentos, onde se encontram. Estão uma bagunça ou está em paz? Deixe que esta beleza de Deus possa te alcançar e assim você possa viver plenamente esse dia, rico desta presença amorosa de um Jesus que por nós dá sua vida, nos resgatando do submundo do pecado. O texto de hoje que nos é dado a meditar é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, percebe logo no início deste evangelho que o movimento de João Batista ainda estava forte neste momento em que Jesus está evangelizando, pregando a boa nova, caminhando com seus discípulos. A comunidade discipular de João Batista parece ainda ter uma voz ativa. Por isso deseja que os discípulos que estão se unindo a Jesus sigam aquilo que João Batista os ensinou. Isso demonstra logo a princípio que esta comunidade de João Batista não entendeu a presença de Jesus. Não entendeu o que significa esta presença. A presença de Jesus é sinal do tempo do noivo, do noivado. Mas os discípulos de João Batista ainda estão na antiga mentalidade judaica. O jejum como este sinal de penitência, de voltar para si mesmo. Não é que Jesus condene o jejum. Jesus até vai dizer que eles irão jejuar, não agora, porque agora é o tempo do noivo, do noivado. Mas depois sim, vai dizer Jesus. A primeira parte do texto, portanto, é apresentada com esta inquietação da comunidade joanina, de João Batista,
os discípulos de João Batista, que tem a mesma mentalidade da cultura judaica, ou seja, seguir aqueles preceitos que o judaísmo investe tanto. E aí então a segunda parte do texto é a resposta que vai dar Jesus a esta inquietação do discípulo de João Batista. Quando diz Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, está dizendo Jesus, este momento é o momento do noivado. Ou seja, é momento de festa. É momento de celebrar. Porque o noivo está aqui. Está presente junto de nós. Junto dos discípulos do Senhor. Não existe razão deles fazer penitência, jejum de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus deixa muito claro que o jejum sim tem seu valor, mas quando é feito no seu tempo, não fora desse tempo. Muitas vezes, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, que se desvia por alguns caminhos fundamentalistas dentro da religião católica, e que leva as pessoas a crerem, acreditarem que é preciso levar em conta tantas minuciosidades, tantas coisinhas que se tornam minúsculas demais para o amor que é tão grande, o amor de Deus. Caríssimos, Jesus quer que nós vivamos cada etapa. A etapa do noivado, a etapa da festividade, que é esta presença de Deus. Sim, diz ele, quando o Filho do Homem for retirado, virá o dia em que o Filho do Homem será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Certamente Jesus estava se referindo ao tempo da cruz, do Calvário do Senhor, e também a sua ressurreição que em seguida virá. Jesus quer que nós estejamos atentos a cada momento da nossa caminhada, do processo catecumenal que somos chamados a fazer. O tempo do Kairos, o tempo da graça de Deus. E não viver com essa mentalidade de que tudo preciso fazer penitência. Se eu não fui à missa domingo, eu tenho de me confessar, porque Deus me castigou. E eu preciso correr atrás desta graça. Cuidado, para não levarmos tão a sério realidades que não passam por esse contexto de pecado. Jesus quer que nós não sejamos como escrupulosos como essa comunidade joanina de João Batista, mas que nós tenhamos a mentalidade do noivo. Quando ele está presente, é tempo de festa e não de sacrifício. Jesus está presente, caminhando conosco, como fez junto aos discípulos de Emaús. É preciso, portanto, que tenhamos clareza, e para isto é preciso escutar mais, falar menos, escutar mais a voz de Deus, para assim entendermos a que tempo estamos vivendo. E que deixa clara esta palavra do próprio Deus, é que estamos vivendo o tempo da graça. Não é tempo de viver se autopunindo diante de algumas coisinhas que acontecem em nossa vida. A graça de Deus, a sua misericórdia, é muito maior do que as nossas misérias, do que os nossos pecados. Bebamos desta fonte, desta maravilha que é a presença do noivo junto de nós, que somos seus convidados. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.